nasci pra ser feliz. Eu 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 nasci pra ser feliz. Pra ser feliz. Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua em mais uma aula de terça-feira aqui com vocês no Temporariamente Humana. Bom, gente, nós estamos acompanhando aí vocês falando no chat antes de começar o vídeo e é um prazer ter vocês por aqui, tá bom? E também vamos lá para os nossos avisos, porque hoje tem bastante conteúdo. Como sempre eu gosto de dizer, prepara aí o seu caderno de estudos, que já tem há algum tempo, esse mês inteiro que passou, de novembro e agora pegando para dezembro, nós estudamos um livro chamado A Lei do Uno, que eu achei muito congruente com o livro O Kaibalho, os ensinamentos do Kaibalho. Então eu gosto muito de trazer ensinamentos onde eu consigo ver as leis herméticas, as leis universais presentes, sendo explicadas até de uma perspectiva mais abrangente, porque a gente sabe que aquilo que a gente chama de verdade, não é mesmo? Não está só num livro, só em um lugar, ela pode ser encontrada em vários lugares. E isso é uma característica da expansão de consciência, quando você se permite pesquisar além das fronteiras do seu conhecimento presente. Então vamos lá, né? Então vamos, gente, tem essa música tão legal, tão gostosa que você ouviu aí no início. Ela faz parte do álbum Seja Luz, que tem 10 canções autorais com inspiração nos ensinamentos aqui do canal. E o álbum Seja Luz está dentro do nosso curso, um curso bem legal, cheio de aulas inéditas, são 11 aulas inéditas e 2 meditações guiadas. O curso Você Nasceu para Ser Feliz. Esse curso está disponível lá no nosso site. Também vou deixar aqui, vou pedir para o pessoal aqui da equipe passar o link para você conhecer o curso o álbum Seja Luz e o curso Você Nasceu para Ser Feliz. Dentro desse curso está o álbum Seja Luz, com canções inspiradas nos ensinamentos do canal Temporariamente Humana, tá? Também quero te convidar para conhecer o nosso site que está muito bonito, tem muitas novidades lá, você vai encontrar todo o nosso conteúdo lá nesse site. Tem a aba Artigos, com artigos bem legais que eu escrevi para que você possa ter uma ideia ainda melhor da expansão da consciência, enfim. Porque lá nas nossas redes sociais tem um limite de caracteres e a gente acaba não conseguindo compartilhar uma ideia mais profunda. Então lá na aba Artigos tem os artigos do Temporariamente Humana. Também, gente, lá no nosso site tem a aba Livraria, onde você vai encontrar os livros, os títulos que eu recomendo, que eu li e que me ajudaram e têm me ajudado na minha jornada de conhecimento, autoconhecimento, e eu sugiro para você. Visita lá o site para conhecer a livraria, nem que seja só para você ver quais são os títulos, o nome dos livros. Se os livros estiverem disponíveis em português aqui no Brasil, então com certeza você vai achar lá na nossa livraria, tá? E também quero te convidar para conhecer e se inscrever no nosso Instagram, seguir lá o nosso Instagram. Tem muito conteúdo legal. Para quem não sabe, aqui do nosso canal, do YouTube, o Instagram Temporariamente Humana, ele nasceu também junto com o YouTube. Então, ele também acabou de comemorar 2 anos e nós estamos aí
atingindo a marca de praticamente metade dos seguidores aqui do YouTube. Então, se você usa Instagram, segue lá o nosso Instagram, Temporariamente Humana. E lá também a gente faz lives com convidados, porque fica mais fácil de levar convidados lá, e tem também as postagens que nós fazemos diariamente, além dos stories que a gente compartilha o dia a dia, tá? Então, Instagram, Temporariamente Humana. E o nosso Facebook também, gente. Se você utiliza Facebook, é uma ferramenta maravilhosa para você espalhar essa mensagem de expansão de consciência, de positividade na timeline de outros amigos. Então, compartilha, quem sabe vai ser bem legal para alguém que te conhece, você ajudar a dar essa forcinha aí, para que eles também possam ter acesso a esse conhecimento que tem transformado a minha vida, a sua vida e a vida de centenas de pessoas. Então vamos lá, tem também o nosso outro canal, Centelha Divina TV, que é um canal específico para que a gente compartilhe meditações guiadas, também tenha convidados lá falando, outros professores de expansão de consciência também, dando aula lá no Centelha Divina TV, e está crescendo bastante o nosso canal Centelha Divina TV. Então segue lá, Centelha Divina TV, conheça que vale a pena. Tem também o Minutos de Inspiração, que é a nossa mentoria diária em vídeos no seu e-mail. São 90 vídeos curtos e inéditos que foram gravados com muitas tomadas externas, muito lindos os vídeos ficaram, e são vídeos bem curtinhos que vão de 3 a 6 minutinhos para você assistir logo na primeira hora do seu dia e começar o dia mais positivamente. E o Minutos de Inspiração, o meu presente para você, é totalmente gratuito, 100% gratuito, e é no seu e-mail que você vai receber esses 90 vídeos, tá? Então, você vai encontrar o link para você se inscrever no Minutos de Inspiração aqui no chat, passando no chat ao vivo, ou vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Ou lá no nosso site você também encontra o Minutos de Inspiração, assim como todos os nossos cursos. E por falar em nossos cursos, nós temos o curso Jornada 21 Dias para Conexão com a Centelha Divina, que você vai encontrar a lista de espera lá. Temos também o nosso curso, o Caibalion na Prática, onde tem o Portal do Alquimista, e lá você vai encontrar o link da lista de espera de ambos os cursos. Se no momento que você está assistindo esse vídeo ainda estiverem abertas as vagas para o Caibalion na Prática, você vai ser direcionado diretamente para a página do curso. Se não, você vai ser direcionado para uma página de lista de espera. Então corre lá, porque o Caibalion na Prática, ele está com as inscrições abertas e não vai ficar por muito tempo, tá? Então você também, lá no nosso site, você também vai ter acesso a cursos gratuitos, como o Minutos de Inspiração, o mini curso da Centelha Divina, enfim, tem bastante coisa legal lá no nosso site. E o nosso Telegram, gente, lá no nosso Telegram eu sempre compartilho a foto desse quadro aqui, porque eu faço vários desenhos, informações aqui, que na hora que a gente está falando, talvez você não consiga anotar tudo. Então a gente prepara fotos e também apostilas, materiais para download das nossas aulas de terça e compartilhamos lá no nosso grupo do Telegram, porque por lá fica mais fácil para você baixar para o seu smartphone, tablet, computador, para onde você quiser. É o meu presente para você que assiste essa aula aqui e que vai lá no Telegram, fazer parte da nossa família Telegram. Então a gente está sempre compartilhando lá. Por aqui pelo YouTube eu não tenho como fazer isso de você fazer um download desse arquivo, mas lá no Telegram tem, tá bom? Então inclusive o material dessa aula aqui vai estar disponível lá no Telegram. Assim que terminar a aula, você já pode ir lá, que vai estar tanto a foto como a apostilazinha, o material, os gráficos, infográficos que a gente cria para facilitar o entendimento e a absorção do conteúdo aqui da aula de terça. Também é isso, né? Então vamos lá, pega um copo com água, eu vou tomar um pouco de água sempre antes de começar, já que os avisos acabam desgastando um pouco a garganta.
e pega o seu papel e caneta enquanto isso. Vamos lá, centelhas! Gente, nós estamos falando ainda, utilizando como base o material de Ra, que também é chamado a lei do Uno. E eu já compartilhei com vocês aqui também nas lives anteriores, nas aulas anteriores, tá? Então, continuando o nosso assunto de densidade de consciência, também fazendo o paralelo com o Kybalion, tá? Nós vamos falar hoje aqui sobre a lei das polaridades na terceira dimensão ou na terceira densidade, que é onde nós estamos no momento. Então, a lei das polaridades é uma das leis mais fáceis de serem percebidas. Todo mundo sabe que existem ideias diferentes, polaridades diferentes. Todo mundo tem a capacidade já desde o início, desde muito pequeno, de dizer isso é certo, isso é errado, isso é do bem, isso é do mal, isso é alto, isso é baixo, isso é quente, isso é frio. Então, a lei das polaridades, ela já está ali como realmente uma das leis mais conhecidas e de fácil percepção aqui na nossa terceira dimensão. O que acontece com a lei das polaridades é que nós não sabemos como utilizá-la de forma prática na nossa vida. E é por isso também que a gente tem, dentro do curso Kybalion na prática, o Kybalion na prática, ou seja, colocando as 7 leis na prática em todas as áreas da sua vida. Por isso que tem lá vários módulos, tem até um módulo de 7 leis da prosperidade, onde aplico as 7 leis na área financeira. Tem também o módulo rituais alquímicos de manifestação, onde você utiliza a lei do gênero, que é a lei principal, e a lei da correspondência. São as 2 leis principais para que você possa manifestar os seus desejos, utilizando ali os rituais alquímicos, como os antigos alquimistas faziam. Enfim, é bem legal mesmo. Então, a ideia é colocar esse conhecimento milenar, que parece um tanto ali complicado e complexo, de uma forma simples e prática na sua vida. E nessa aula de hoje, eu vou tentar, com o máximo que eu posso aqui, colocar de forma prática como que a lei das polaridades pode ser vista na prática na terceira densidade de consciência, que é a que nós estamos. E eu achei que a lei do Uno, a forma que eles explicam a lei das polaridades, tornou ainda mais claro para mim como que funciona essa lei e como que ela opera e como que eu posso usar essa lei ao meu favor. Ou seja, gente, então se você está num país, você vai, digamos que você viaja para um país, vou dar um exemplo mais prático. Algumas pessoas aqui do Brasil, elas viajam e vão para Dubai. Todo mundo ali, a maioria das pessoas sabe que Dubai é uma cidade ali que tem muitos prédios lindos, é uma cidade muito rica, tem muitos sheiks árabes lá, muita coisa assim de luxo, muitos carros importados, luxo, riqueza, muita abundância lá. Só que Dubai, além disso, tem uma cultura. E quando o turista que vai para lá, que não é daquela cultura, ele precisa aprender como que ele tem que lidar. Então, logo que chega, provavelmente se for um turista que vai por uma agência, ele é ensinado como proceder lá. Então, existem várias leis, especialmente a respeito da mulher, né? Então, o casal não pode ficar se beijando, se abraçando em público, é uma coisa cultural lá, que eles não aceitam isso. Então, é um país que tem a sua peculiaridade lá. É um país assim. Aí se a pessoa chega lá e não sabe como que funciona, ela vai sair ignorantemente quebrando as regras do país, aquelas leis do país, a cultura do país, e aí ela vai acabar sofrendo algumas consequências, que eu não sei quais são, né? Mas nunca fui a Dubai, mas deve ter alguma consequência. E agora trazendo aqui para o nosso país. Existem as leis do trânsito. Então, quando você vai dirigir, o que é que precisa? Não basta só saber dirigir, você pilotar um carro.
mas você tem que conhecer todo o código do motorista que rege toda essa parte do trânsito. E se você não conhecer os sinais das placas, você não conhecer onde para, onde dá preferência, o que significa as cores de um semáforo, como é que você vai dirigir? Você vai dirigir, vai vir um policial, você vai tomar multa, enfim. Então, onde existem leis, você precisa conhecê-las. Por quê? Você joga melhor o jogo da vida. Você se livra de problemas quando você conhece as leis. Tenta jogar um jogo de videogame sem nem saber onde aperta para pular. Você não vai muito longe dentro daquele jogo, né? Então, o que acontece é que a maioria das pessoas está jogando o jogo da vida inconscientemente, sem conhecer as regras do jogo, sem conhecer essas leis que regem o universo. Então, quando eu conheço as leis, eu consigo identificá-las ali quando elas estão em operação e eu consigo, então, saber como lidar com a vida em geral, utilizando as leis a meu favor. É disso que se fala a alquimia mental. O alquimista da sua realidade é aquele que conhece as leis e usa as leis ali para entender melhor e para não sofrer as consequências, ok? Então, a gente vai estudar hoje a lei das polaridades, que é uma lei que não basta você identificar. Eu sei o que é a polaridade, Mari. É o certo e o errado, o alto e o baixo, o quente e o frio, enfim. Não é só isso, não é só identificar nesse sentido, mas é saber como aplicar na prática, como identificar e como que ela pode te afetar e como que você pode se conduzir a partir do conhecimento dessa lei em operação aqui na terceira dimensão. Acredito que essa é a principal lei para você conhecer nessa terceira dimensão. Porque, vamos lá, vamos então para o material do Uno, da lei do Uno. A gente já tem aqui a escala das densidades de consciência, que são 7 densidades. Eu fiz esse desenho aqui muito rapidamente, só para ilustrar rápido, porque o foco não será aqui nas 7 densidades, porque nós já falamos aqui, temos 2 aulas de terça que nós fizemos, que agora já estão no portal do Alquimista, mas que nós já fizemos aqui explicando essas 7 densidades. Inclusive, as apostilas também estão dentro do nosso Telegram, com as 7 densidades. E eu prometo que eu vou compartilhar novamente o desenho, o infográfico das 7 densidades, bem detalhado, que a gente já compartilhou no Telegram, numa aula anterior, tá? Inclusive, vou pedir para colocar aqui o pessoal da edição, colocar aqui as 7 densidades, o desenho, porque esse desenho a gente vai colocar lá no Telegram para você. Como o foco não é falar detalhadamente das 7 densidades, mas sim da lei das polaridades dentro da terceira dimensão, nós vamos, então, usar somente esse outro que eu desenhei aqui, mais simples, como referência, tá bom? Porque o foco será aqui, nas polaridades. Então, vamos lá, gente. Segundo a lei do Uno, existem 7 densidades de consciência. Essas 7 densidades, no início, a primeira densidade começa com matéria orgânica. Os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, interagindo entre si ali. 2 elementos que têm movimento e 2 elementos que não têm movimento. Então, os 2 elementos que têm movimento, movimentando o vento, que é como o ar, movimentando a terra, movimentando a água, o fogo que anda, o fogo corre, é ou não é? Joga uma bituca de cigarro num lugar seco que o fogo vai encontrar o caminho para queimar tudo. Ele anda, ele corre. Inclusive, gente, eu assisti há não muito tempo atrás o filme Frozen 2 da Disney. Esse filme Frozen 2 ele é um filme assim, que fala bastante desses elementos, assim, é um filme bem legal, que eu achei assim, bem ali, com várias
vários exemplos do que fala no Kaibalho, na lei do Uno, enfim. E ele começa falando exatamente dos 4 espíritos da Terra, que são os 4 elementos. E quando ela encontra ali o fogo, ele vai andando, ela corre atrás dele e o fogo anda, o fogo vai se movimentando, né? Enfim, ela tem que encontrar esses 4 espíritos aí e, digamos assim, conciliá-los. Então, a conciliação desses 4 elementos na primeira densidade, que foram milhares e milhares e milhares de anos, gerou a segunda densidade de consciência, as formas da segunda densidade de consciência. Então, os 4 elementos, é por isso que eles são um símbolo da vida. Quando eles estão reunidos, você consegue criar a vida, ok? Então, olha aí, mais um detalhe. Se é uma densidade de consciência, a água tem consciência. A terra, aquela pedra que você vê parada, uma montanha, tem consciência. O fogo tem consciência. O ar, o vento, tem consciência. Em seu próprio nível. No grau 1 da densidade de consciências. Tá bom? Então, aí tem o grau 2, que nós já falamos, tudo isso aí, como eu falei para vocês, já fiz 2 aulas inteiras falando de cada uma dessas densidades. Então, vou passar rápido aqui para a gente ir para o que realmente é o foco da nossa aula. Então, a segunda densidade, ela está entre animais, plantas e micro-organismos. Então, dentro das densidades, existem subdensidades. E no Kaibalho, lá na lei da correspondência, diz que existem os 7 planos de correspondência e debaixo desses 7 grandes planos, 7 subplanos e assim por diante, 7 subplanos e assim por diante. Então, na segunda densidade, existem os subplanos da segunda densidade, que começa ali com o primeiro subplano da segunda densidade, o mais baixo, os micro-organismos variados, por exemplo, uma ameba, que é um organismo unicelular, um vírus, até o vírus tem consciência e é um ser de segunda densidade, tá? Então, as bactérias, os micro-organismos, seja o que for, tem a consciência de segunda densidade, porém, numa subdensidade de segunda densidade. Aí, depois vem as plantas, árvores, plantas, grama, capim, seja o que for. Foi uma planta, tem consciência de segunda densidade. E na segunda densidade, aqui na primeira, não há ali o movimento. O desafio é que haja movimento. Por isso que existe o ar, existe o fogo que se movimentam para fazer os outros 2 elementos se movimentarem. Então, essa interação é gerar o movimento. Na segunda, é o movimento autônomo, que realmente ali é a característica da segunda densidade. Planta não se mexe, mãe. Árvore não se mexe. Claro que se mexe. A árvore cresce, a árvore, se você colocar ela, você já viu a árvore que ela faz a curva? Se você, a árvore cresceu e aqui tem um pedaço de muro ou alguma coisa ali, um batente que está impedindo a árvore de crescer, ela vai achar o caminho de crescer por aqui. Você já não viu uma árvore que cresce assim? Ela entende que ali tem um empecilho e ela faz a curva. Então, ela se mexe sim, ela cresce. Eu até vi um time-lapse de umas plantas. O que acontece com as plantas, várias plantas num vaso em 3 dias. E como é um time-lapse, vai fazendo várias fotos seguidas uma da outra e mostra as plantas se mexendo em busca da luz do sol. Elas se mexem, então planta tem movimento sim, e é um ser de segunda densidade de consciência. E o último estágio da segunda densidade de consciência são os animais. Os animais com movimento autônomo, e eles vão tendo contato com os seres de terceira densidade e isso vai despertando neles o próximo nível de densidade, que é o terceiro nível, que é onde nós estamos, terceiro nível, o terceiro grau de densidade de consciência, que é chamado também de terceira dimensão, aonde há a lei das polaridades, aonde há o ser se torna autoconsciente, ele torna-se consciente de ser, de existir como um indivíduo,
de fazer escolhas. Então, na terceira densidade de consciência, entra o livre-arbítrio. Entra o livre-arbítrio, porque ele já é autoconsciente, ele já entende, ele tem a percepção de ser, de existir como um ser. E ele começa a conhecer a lei das polaridades e ter o seu livre-arbítrio para escolher qual das polaridades ele quer servir, ou qual das polaridades, para qual das polaridades ele vai se dirigir. Então, esse é o nível da escolha. A densidade de terceira dimensão que nós estamos vivendo é a densidade da escolha, é o ponto de partida para tudo que vai acontecer nas próximas densidades de consciência. Então, aqui é o momento de vivenciar, ter experiências, se permitir para que possa ter uma escolha consciente de qual polaridade vai ser aquela que vai conduzir você. É claro que falando assim, claro que eu vou escolher a polaridade da luz, a polaridade positiva, a polaridade do bem. Quem é que não vai escolher isso, mãe? Claro, todo mundo diz que quer, mas até conhecer a forma que a lei do Uno aqui explica o que são essas polaridades, a gente pensa que está servindo um lado e acaba servindo o outro, porque há uma ignorância do que realmente é um polo e o outro. Então, nessa aula, eu vou te ensinar o que significa as polaridades e como que a gente serve a polaridade desejada. Ok? Então, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento desta lei, ela vai escolher inconscientemente qual polaridade ela vai servir. E a maioria escolhe ignorantemente. Ok? Mas você não vai, porque essa aula vai mudar a sua perspectiva. Então anota aí, porque é conteúdo que transforma uma vida inteira. Transformou a minha. Então vamos lá. Aí a pessoa escolhe aqui na terceira densidade e assim ela vai para a quarta, para a quinta e até a sexta densidade de consciência escolhendo. Então, na quarta densidade de consciência é onde existem os seres altamente evoluídos, que eles não são seres humanos em si, exatamente como nós, por isso que é usado o símbolo do extraterrestre. As civilizações extraterrestres, que são muito mais evoluídas, que têm uma forma física diferente da nossa, mas ainda assim muito parecida, e que têm capacidades, habilidades e poderes muito superiores ao nosso. Isso fala no Kaibalho, quando diz que não pense que a Terra, esse mundo mínimo que vocês vivem aí, é o universo, porque elas são um grão de areia. E o próprio universo que vocês vivem, que tem bilhões e bilhões de galáxias, é também um grão de areia na mente do todo. Existem milhares de universos iguais e ainda maiores do que o seu, onde existem seres com poderes que vocês chamariam de deuses. Então, são seres a partir da quarta densidade, esses seres que o Kaibalho fala que se viesse na Terra, os homens adorariam como deuses. E a gente vê pesquisando nas civilizações antigas que realmente muitos desses seres vieram ter contato com as civilizações antigas aqui da Terra e foram realmente adorados como deuses. Está aí muitos registrado na pedra em muitas civilizações, que a gente também já falou aqui. Tem um workshop em que eu falei sobre um workshop das 7 leis do universo, onde eu falei da história ali, falamos dos Anunnakis e tudo mais. É uma das histórias que existe de contato dessas civilizações superiores com o ser humano. Então tem várias, tá? Então aqui são seres altamente evoluídos. A partir da quinta já começa o corpo ser feito 100% de luz, todo de luz. E eles começam a se unificar como se fosse assim realmente uma família. E ele se torna uma família de consciências. Ou seja, não tem mais uma forma física sólida, é luz. Eles são luz, o corpo todo feito de luz, porque nós não somos o nosso corpo, nós somos consciência. Se eu falar assim, consciência, você é consciência,
Você consegue dar uma forma para a consciência? Ou para a energia, ou para a luz? Qual a forma, qual o formato da luz? Você vai pensar numa lâmpada. A lâmpada não é a luz. A lâmpada é apenas um veículo para que a luz se expresse. Então, esse corpo físico não é quem você é apenas um veículo para que a consciência que você é se expresse. Ok? Então, a partir da quinta dimensão, já não precisa de corpo físico, porque a consciência vive como luz. E então, se você não tem uma forma física e é luz, se eu pego a luz de uma vela e a luz de outra vela e eu deixo elas juntas, você consegue ver aonde a luz de uma vela começa e aonde a luz da outra vela termina? Não, elas se tornam um. E se eu encho esse quarto escuro de velas, elas formam juntas, cada vela forma junta ali, cada vela acesa, claro, forma junta ali uma luz única, que você não vê a separação de onde que vem, esse pedacinho aqui vem dessa vela, esse pedacinho vem da outra. Não, elas se tornam únicas. Então é assim que acontece a partir da quinta densidade de consciência. As consciências se tornam unas, unificam-se como uma grande família de consciências. E é disso que eu me lembro bem que tanto Abraham Hicks quanto Bashar, que são duas consciências canalizadas, Abraham, canalizado pela Esther Hicks, maravilhosa, que eu amo a Esther demais, e Bashar, canalizado por Daryl Wenka, que eu também amo muito. Apesar da linguagem de Bashar e de Abraham serem diferentes, a linguagem de Abraham, uma linguagem mais do dia a dia, uma linguagem mais fácil de compreensão, e a linguagem de Bashar, uma linguagem também fácil de compreensão, porém mais técnica. Bashar fala de física quântica, termos e tudo mais, uma coisa assim mais complexa até de compreender, mas a mensagem no fim é a mesma. Então, eles sempre falam no plural, e também Sete sempre falava no plural, que é a consciência canalizada por Jane Roberts, lá na década de 70. Então, todas essas grandes consciências, inclusive Ra, que canalizou, foi a consciência que canalizou essas informações que eu estou passando dentro do material da Lei do Uno, todas essas grandes consciências evoluídas que vieram nos ensinar aqui, através de método de comunicação telepática, eles se intitulam como nós. Eles sempre falam nós somos. Então, Abraham fala, nós somos uma família de consciências. Por quê? Por isso que a gente fala os Abraham, porque não é uma única consciência, são várias consciências como uma só. Bashar também, a mesma coisa. Sete também, Ra também. Por quê? Eles são consciências de quinta e sexta densidade que estão se comunicando com a nossa terceira densidade aqui, porque eles já estão como se fossem unicidade. Esse é o caminho da expansão. E aí, a sexta densidade, os seres de luz já estão 100% unidos ali. E na sétima densidade, Ra fala que não consegue falar muito da sétima porque na sétima eles ainda não chegaram. Isso é uma das coisas que eu acho muito lindo nas consciências evoluídas que vem nos ensinar através da canalização, da comunicação telepática. Elas nunca dizem assim, eu sei mais do que todo mundo. O que eu sei é a verdade última e é isso, e que todo mundo está ensinando está errado. Quem está ensinando certo sou eu. Eles nunca falam isso. Ra, por exemplo, sempre se coloca, eu sou um humilde mensageiro da lei do Uno, a serviço do Uno infinito Criador. E o que eu vou falar aqui é o conhecimento que eu tenho da minha experiência de consciência que se expandiu até aqui, até a sexta densidade. A partir da sétima, eu só sei o que eu sei porque os meus mestres de sétima se comunicam telepaticamente com a gente aqui. E a gente só sabe o que eles nos ensinam, não de experiência, apenas de ouvir. Então ele mesmo fala que com cautela, a mesma coisa 7.
Quando o 7 começa a falar, no livro ali, 7 fala Eterna Validade da Alma, 7 diz: o que vou falar aqui, deixo bem claro, é a minha experiência enquanto consciência que expandiu até aqui, enquanto consciência que teve muitas vidas, muitas existências. E eu não sei de tudo, eu não conheço tudo que há para conhecer, mas o que eu sei, eu vou passar para vocês. É essa humildade, uma consciência expandida, porque é uma consciência que reconhece que o uno infinito criador, que a fonte maior, que sabe tudo que há para saber, é muito maior do que nós. Você não andou o universo inteiro para ver tudo. Você não leu todos os livros disponíveis na Terra. Você não ouviu todas as pessoas. Então, nós temos uma mente aqui ainda limitada, que vai expandindo e crescendo. Então, uma consciência que realmente cresce e expande na polaridade positiva, ela tem essa humildade de reconhecer que ela não sabe tudo. Ela tem essa humildade de reconhecer que ela está aprendendo e que ela está aberta para aprender mais. Ela nunca se coloca como melhor, eu sei tudo, que eles que ensinaram está errado. Então isso foi uma das coisas que eu percebi nas consciências expandidas. Então, e eu percebo que muitos seres humanos se colocam nessa posição de fala. Não, o que eu sei está certo, está escrito aqui, ó. Quem não concordar está errado. Eu vi muito isso e eu já fui muito assim, muito assim. Eu fui muito assim. Eu pegava e dizia, não, tá aqui no livro, ó. Que fulano falou, tá errado, tá aqui no livro. Não, que o fulano ensinou, tá certo, que o Beltrano ensinou. E fica comparando. Então você, querido estudante da expansão de consciência, não faça comparações. Ah, mãe, você disse que era isso e isso. E agora eu fui ouvir o fulano de tal e ele disse que o fulano que tá errado o que você tá falando. Eu sempre recebo, de vez em quando, umas mensagens assim. Mãe, assisti uma aula sua. Você falou XYZ, só que eu vi uma pessoa que ela é doutorada, não sei o que, tal, aí coloca o diploma da pessoa para me esmagar. Aí diz assim, olha, e você tá errada. Aí eu fico assim, né, eu digo, tudo bem, eu só digo para as meninas que me ajudam a responder. Só agradece com todo carinho, né, muito gratidão pela dica, gratidão pela sugestão, pela observação. Vamos procurar sempre melhorar. Deixa a pessoa com a razão dela, né? Deixa a pessoa com a razão dela. Então tem pessoas que, às vezes, algumas não vêm querendo dizer que eu estou errada, mas elas vêm com dúvida realmente genuína. Mas eu assisti uma aula sua que você falava que isso, isso e isso. Só que eu assisti uma aula de fulano de tal, que falava outra coisa. Como é que é isso? Tudo bem, essa fase da comparação, ela acontece com todos nós e aconteceu comigo. Só que é uma fase muito complicada, porque a gente vai se ver enlouquecido. Porque muitas vezes a diferença que você acha é apenas uma questão de percepção. Não há diferença. Porque uma vez realmente alguém me falou, olha, você falou isso e Beltrano falou aquilo. E eu fui ver o que o Beltrano falou e quando eu vi, eu não achei diferente do que eu falei. A pessoa falou a mesma coisa que eu, só que com outras palavras e uma outra explicação. Mas era o cerne da questão era o mesmo, só que a pessoa que ouviu não entendeu, não conseguiu fazer a conexão, né? Inclusive tem pessoas que dizem assim, eu acho que a lei do uno é muito diferente dos ensinos de Abraham Hicks. Eu não acho isso, eu consigo identificar tudo que Abraham fala dentro da lei do uno. Então é percepção. Tudo é uma questão de percepção. E é por isso que as consciências expandidas de quinta, de sexta densidade, elas falam o quê? Elas dizem, vou falar o que sei até aqui, minha experiência, e deixo claro, como diz Sete, que esta não é a verdade única que acontece com tudo, com todo mundo. É o que aconteceu comigo, é o que eu conheço até aqui das minhas vivências. E que seja útil para você se você assim desejar, se você assim achar. É a mesma coisa eu sempre falo. Estou falando aqui e sempre cito fontes. Se for útil para você, usa. Se não for, guarda. Guarda para não usar mais tarde, quem sabe, porque isso já acontece muito também. De achar que aquilo não vai ser útil para você ou você não entendeu. Mas guarda no bolso.
E depois, lá na frente, você vai acontecer alguma coisa que você vai lembrar e vai procurar no seu bolso aquele conhecimento que você não entendeu lá atrás, mas agora você entendeu, tá bom? Então vamos lá, porque tem bastante coisa aqui pra gente falar. Vou beber uma água. Gente, olha aí, dei de novo uma aula sobre as 7 densidades. Mas é importante porque a partir do momento que eu vou explicar aqui para vocês como é que é feita essa escolha na terceira dimensão da lei das polaridades, você vai saber o que vai acontecer depois, para você entender mais ou menos esses conceitos. Então nós vamos estudar aqui também, ver hoje aqui, um conceito também do que são anjos e o que são demônios. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Porque me lembra muito a minha época do meu passado, aonde eu estava na igreja, e o foco ali da maioria das igrejas, pelo menos as evangélicas, sem querer realmente ofender, mas é a minha experiência, novamente, da experiência que eu tive em várias denominações evangélicas, é que se fala muito de demônios e existe muito a figura do medo de desagradar a Deus, do medo de ser mandado para o inferno, do medo de ser atormentado por entidades malignas. Então, você vai entender um pouco sobre isso, tá? E não é o foco gerar medo em ninguém, não é gerar entendimento, conhecimento, porque essas tidas entidades do mal, elas se alimentam exatamente do medo, e é por isso que elas estão em muitas igrejas. Porque existe muito medo nas pessoas, medo delas, ou é medo ou vontade de lutar contra elas, de brigar contra elas. Porque quando acontece, eu mesmo já presenciei várias vezes de pessoas possuídas ali por entidades malignas, e a pessoa que estava ali expulsando dizia assim, sai demônio imundo, e xingava e brigava com o demônio. E aí que dava para ele o que ele quer, que é a briga, que é a belicosidade, que é o medo, que é a agressão. Onde estava o amor? Quando você ama, você espanta qualquer energia negativa. O amor é a resposta para a polaridade positiva, tá? Mas a lei das polaridades é uma lei que foi instituída para que a gente tivesse uma experiência temporariamente humana aqui, uma experiência de ver as comparações. Eu sei o que eu quero quando eu sei o que eu não quero. Eu sei o que eu sou quando eu sei o que eu não sou. Então, o todo está se conhecendo. O todo, que é luz, que é amor, que é consciência, ele sabe o que ele é quando ele vê o que ele não é. Então, as trevas são a ilusão da separação. As trevas são a ilusão a experiência temporária e ilusória de estar separado da fonte do amor e da luz. Anotou aí? Porque ficou bonito. As trevas são a ilusão da experiência de estar separado da fonte do amor e da luz. Então, é uma ilusão, ok? Então, vamos lá. Gente, existe aqui a lei das polaridades, que a gente já estuda aqui no Kybalion, leis herméticas, todas as filosofias falam que existem essas polaridades. Nem precisa ser filósofo ou estudioso da espiritualidade, nem teólogo para saber que existem as polaridades na Terra, né? Então, existem as polaridades. Nem sempre, necessariamente, quando se fala em polaridades, nem sempre, necessariamente, você está falando de algo bom e ruim, certo e errado. Mas você está falando de ideias opostas, diferentes. Por exemplo, a lei do gênero é uma lei de polaridade também. Por quê? De um lado está o masculino e do outro o feminino. O Sol, do outro, a Lua. Então, as polaridades. Não quer dizer que o masculino é o negativo, o feminino é o positivo ou vice-versa. Não é nesse sentido, de que um é melhor e o outro é pior. São apenas ideias opostas, diferentes, que juntas causam um equilíbrio. Então, até mesmo no sentido da negatividade e positividade, essas duas ideias causam um equilíbrio aqui na nossa experiência temporariamente humana, tá? Então, o nosso desejo não é acabar
com a polaridade negativa, a polaridade das trevas, mas entendê-la, porque somente a luz da consciência que vai dissipar essas trevas. Quanto mais consciência, mais luz. Quanto menos consciência, mais trevas. Porque trevas, na verdade, não existe. Trevas, na verdade, é a ausência de luz. Como diz no livro de Mirdade, que é outro livro que eu amo demais, também sempre me lembro de passagens desse livro de Mirdade, fala assim: não existem trevas, meu companheiro, somente graus de luz, porque a tua noite escura é um dia ensolarado para a coruja, né? Então, assim, por exemplo, a coruja, ela, na noite, ela consegue enxergar tudo, mas um ser humano não consegue enxergar nada. Então, existem graus de luz. Então, é a luz que é a resposta para tudo. Quanto mais luz, mais amor, mais consciência, mais conhecimento e mais unicidade. Quanto mais trevas, mais ignorância, menos conhecimento, mais separação e menos unicidade, menos amor e mais medo. Então, eu separei aqui para vocês as características do que é você estar pendendo para um lado, pendendo para o outro da polaridade. Então, olha, aqui a gente tem uma outra lei, que é a lei do ritmo pendular, é a lei do ritmo. A lei do ritmo funciona em função da lei das polaridades, porque ela movimenta o ritmo pendular do universo e da nossa vida entre os polos. Então, ela existe junto com as polaridades, porque o ritmo pendular nos movimenta entre as polaridades, que uma hora tá tudo bem, tudo maravilhoso na sua vida, o time que tá ganhando não se mexe, aí vem um contratempo, o pêndulo vai, desaba tudo que estava perfeito, causa um incômodo, causa um aperto e causa um movimento. Porque quando a gente está na zona de conforto, está tudo perfeito. Causa o quê? Estabilidade. Mas quando o pêndulo te joga para o negativo, aí você se incomoda. Se incomoda, não quero mais ficar aqui. E o pêndulo vai para o negativo até te mexer. É como o puxar da flecha. Puxa para trás para te jogar para frente. Então, se algo estiver na sua vida aí puxando para trás, pode ser não, até garanto que porque é uma lei, é o pêndulo universal dizendo que precisa haver movimento na sua vida, que precisa haver mudança na sua vida, que as coisas do jeito que estão não podem continuar, que você precisa pensar em coisas novas. Já viu aquela pessoa que se agarra no mesmo padrão de vida, no mesmo emprego, com o mesmo salário, com a mesma coisa, com o mesmo relacionamento, com tudo mesmo e não quer mudar nada? Aí vem o pêndulo, diz, não quer mudar? Porque tem uma outra lei chamada de lei da vibração, que diz que nada está parado no universo, tudo se move. Tem que se mover. Se não se mover, o pêndulo vem e vai fazer o serviço de fazer você se mexer. Então, se estiver passando por essas dificuldades, pense, aonde é que preciso mudar? O que na minha vida, que já está há anos estável, que precisa de renovação, de mudança? Pode ser essa a mensagem do universo para você. Tá? Então, o pêndulo, ele faz você se mexer. E o polo negativo existe para evidenciar o positivo. Porque se tudo for só sempre perfeito, ninguém se mexe. Eu identifiquei a lei do ritmo e das polaridades no filme da Disney, Moana. Moana era a única incomodada ali, querendo explorar, querendo sair, poxa, eu sei que a nossa ilha é perfeita. Uma ilha aqui paradisíaca, tem tudo, tem comida, tem unidade, tem tudo perfeito. Mas mesmo assim, eu quero conhecer, eu quero me mover, eu quero me mexer, não quero ficar parada. O mundo é enorme e eu só vou ficar nessa ilha? Mas o pai dela disse, olha, teus antepassados ficaram aqui, o tataravô, o bisavô, todo mundo, olha aqui essas pedras, você vai botar a sua também. Não mexa no time que está ganhando, minha filha. Só que ela, dentro dela, queria movimentação, lei da vibração, movimento. Aí, o que é que aconteceu? O pai dela queria estabilidade para a tribo. Aí, o que aconteceu? O pêndulo mexeu a vila para o polo negativo.
chegou uma praga que começou a secar os coqueiros, começou a mudar, mexer naquilo que estava perfeito, no time que estava ganhando. E por causa dessa negatividade, eles entenderam que eles precisavam se mexer. Sair dali, pegar barcos e partir. Entendeu, gente? Então, o polo negativo vem para te dizer movimento, tá? Nada de negócio de, eu tô procurando estabilidade. O que eu mais vejo pessoas procurando estabilidade. E é uma procura que não vai te levar para o crescimento, tá? Somente o movimento. Movimento é o crescimento. Então tá aqui. Você entendeu como que o ritmo funciona? O pêndulo do universo te joga para o negativo porque ele é mau? Não, pelo contrário, porque ele quer que você cresça. Ele quer que você se expanda, se movimente, tá? Então existe isso. E existem os graus das polaridades. Agora nós vamos falar das polaridades no sentido de como que eu posso servir um polo ou posso servir o outro. Entenda que a lei das polaridades, como eu falei, você tem que interpretar em cada contexto. Então, nesse contexto aqui, nós vamos interpretar do que é que a gente faz da terceira densidade para evoluir para a quarta e assim sucessivamente. E também eu vou te falar, os seres negativos, eles evoluem também. Eles evoluem para as outras densidades. Então, vamos lá. Então, a polaridade chamada positiva, dentro do livro A Lei do Uno, eles usam um termo, polaridade de serviço a outrem, ou serviço ao outro, as pessoas, outros. Então, se você é polarizado no serviço ao outro, é tido como positivo. O pêndulo, ele te leva para o positivo, para o caminho do amor, o caminho da unicidade, o todos somos um. É a sensação de amor, amar o próximo, ajudar o próximo, se ver no outro, acolher o outro. Porque, gente, esse é o caminho da unicidade, o caminho do amor, o caminho da positividade ao serviço ao outro, o caminho que une. Porque, gente, aqui nas densidades mais superiores, eles se tornam um. E se você odeia o outro, como é que você vai se dissolver no outro? Eu, quando olho para o meu bebê, meu filho e os meus 2 filhos, eu sinto tanto amor por eles, tanto amor, eu digo assim que eu quero pegar o bebê assim, me dissolver nele, assim, engolir ele, sei lá. Quando você ama alguém, o que você quer fazer? Você quer correr, abraçar a pessoa, agarrar a pessoa, não soltar nunca mais. Não é essa a sensação que você tem quando você sente o amor correndo pelas suas veias? Você sente vontade de se jogar nos braços da pessoa, de se tornar um com ela. Agora, como se eu não gosto da pessoa, não vou com a cara, não gostei, odiei. Você quer ficar perto? Não, você quer distância. Você só quer chegar perto se for para dar um soco, né? Se for para chegar perto é só para dar um soco, porque eu não aguento. Eu não quero me unificar com esse. Então, é o sentido da separação. Mas o amor, ele une. Ele faz a gente entrar em osmose com as pessoas que a gente ama. Então, as pessoas que amamos vão estar sempre conectadas a nós. E elas vão evoluir e quando chegarmos nas dimensões superiores, nos tornaremos uma família com elas. Por isso que Abraham fala, nós somos uma família de consciências energéticas. Então, eles são uma família. Não há separação. Quando eu tive a experiência, que eu já contei várias vezes aí, onde eu fiz as perguntas na frente do espelho e eu tive uma experiência fora do corpo ou extrafísica, eu era consciência, sem uma forma física, só a consciência voando por cima das montanhas e uma outra consciência estava do meu lado. Só que a consciência não tinha corpo, não tinha forma, não tinha nada que eu pudesse ver, mas eu sentia que eu estava lá, a consciência estava lá e nós estávamos assim, totalmente unidos. Eu não sabia quem era aquela consciência exatamente, mas lá no fundo era como se eu tivesse com uma amnésia e eu tinha uma intuição de que era uma consciência que eu gosto muito, que eu amo e que me ama e que nós estamos juntos. E essa consciência veio responder a minha pergunta.
Então, gente, eu entendi, eu disse, então é isso que é não ter um corpo, ser consciência e estar conectado com o outro. Eu tive essa experiência. É fácil falar, mas você precisa sentir. Então, quando você ama, você se conecta. E o caminho da expansão, da evolução, é o caminho da unicidade. Separou, dividiu, não é caminho da unicidade, não é caminho do serviço ao outro ou serviço positivamente orientado. Então, por isso eu coloquei aqui para representar essa polaridade, chamada na lei do Uno, polaridade do serviço a outrem. Polaridade do serviço a outrem, ao outro. Servir. O que Jesus fez? Jesus veio como representante dessa polaridade. Jesus em nenhum momento disse, olha, eu sou rei, tá? Vocês têm que se ajoelhar, rezar em missas, rezar em cultos ao meu nome para me glorificar. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão entrar no meu céu. Está escrito em algum lugar que Jesus fez isso ou pediu isso? Não. Está escrito, sabe o quê? Que Jesus, sendo mestre, pegou e lavou os pés dos seus discípulos e disse, eu estou fazendo para deixar o exemplo para vocês. O que é que ele está dizendo? Serviço a outrem é o que leva você para perto de Deus. É o serviço a outrem. Porque você tem que curar os relacionamentos com os outros para que você se una a eles e todos somos um, voltando para a unicidade do ser, que é amor e luz. Luz, amor, unicidade, união. Estar junto. Quando você ama, você quer unir. Quando você odeia, você quer separar, dividir. Então, o amor é aquela sensação de coração quentinho, você se sente acolhido, você, sabe? É uma sensação de como se você tivesse ficado grande, expandido, assim, você não tem medo, você se joga quando você ama de verdade. Mas quando você não confia, quando você não gosta, quando você sente medo, você se fecha, você se protege, você fica rígido. É ou não é? Então, a polaridade positiva aqui é representada pelo serviço ao outro e amor, unicidade, tá bom? Então, é a polaridade. Se aquilo que você está fazendo revela a unicidade, revela o amor, revela o serviço ao outro, você está se polarizando a polaridade positiva. E aqui são os graus, tá bom? Existem os graus de polarização nessas duas polaridades. Mas antes de eu falar dos graus, eu vou explicar aqui o grau da polaridade negativa, a polaridade negativa. A polaridade negativa na lei do Uno é chamada de polaridade do serviço a si, ou polaridade do serviço ao self. É a pessoa narcisista que quer ela primeiro, ou seja, é uma polaridade aonde eu venho primeiro sempre e os outros que se danem. Então, o serviço a si, ele é caracterizado pela separação, por isso eu botei esse símbolo aqui de separação, e pelo medo. Enquanto que a polaridade do serviço ao outro ou a outrem, a positiva, é caracterizada pela unicidade e pelo amor. Então, as pessoas, elas te ajudam por amor, não por medo. Elas estão com você por amor e não porque elas têm medo de você, entendeu? Então, polaridade do serviço a outrem ou positiva é a polaridade que indica a unidade, a unicidade e o amor. E a polaridade negativa é chamada polaridade de serviço a si, caracterizada pela separação e pelo medo. Outras características da polaridade negativa ou serviço a si é o desejo intenso por poder, é o desejo por dominação e é o desejo por controle.
E também aqui, devido a este desejo, por que a pessoa de polarização negativa ou de serviço a si, ela é conduzida, guiada pelos desejos dessas três coisas, poder, dominação e controle. Porque ela está conduzida pela crença na separação. Pela crença na separação e no medo. Então, ela acredita que está separada, que ela é ela vem primeiro, o outro é o outro. Não existe todos somos um para a pessoa de polaridade, densidade negativa, porque ela se vê separada. Então, é a crença na separação e o medo. Por que o medo? Se eu acredito que eu estou separada do outro, que os recursos são escassos, eu vou acreditar que eu tenho que chegar primeiro, que eu tenho que ir concorrente, que eu tenho que inimigos, que eu tenho que lutar, que eu tenho que vir na frente. Então, a pessoa negativamente orientada, acredite ou não, ela é uma pessoa que tem muito medo. E qual é o medo dela? Medo de perder. Medo de ser passada para trás, medo de perder o controle, medo de não vir na frente, medo de não conseguir. São muitos medos que ela tem. Então, devido ao serviço a si, ela tem que se servir à custa de qualquer coisa, à custa dos outros. O prazer dela vem primeiro, tudo vem à custa dos outros. Não é que você não tenha que se amar, não é que você não tenha que se valorizar, não é que em algum momento você não tenha que, poxa, eu tenho também que ter o equilíbrio. Mas essa pessoa que eu estou falando aqui são pessoas que, por exemplo, quando a pessoa vai lá e comete um estupro, ela está sendo altamente polarizada no negativo, porque ela está pensando nela, no prazer que ela quer ter em detrimento do bem-estar do outro. Entendeu? Nesse sentido, são as pessoas polarizadas negativamente. Quando existe uma escolha que você tem que fazer entre prejudicar os outros em detrimento do seu bem-estar, e você escolhe o meu bem-estar e que se dane o resto, você está sendo polarizado negativamente. Você está andando aqui na escala em direção à negatividade, que é a crença na separação. Quando eu falo que o outro não existe, que nós somos todos um, há uma dificuldade grande de entender. E eu sei que quando eu estou dando a aula aqui, as fichas, até na minha cabeça fica caindo um monte, e eu digo, eu não estou entendendo isso, é maravilhoso. Mas quando eu saio, vou viver a vida, são tantas aventuras que às vezes a gente esquece. E é por isso que temos que viver consciente no agora, não preocupados com o futuro ou remoendo o passado, porque a gente precisa lembrar sempre unicidade, 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 o todo é tudo que há. Até aquela pessoa de polaridade negativa, ela só é uma ignorante a respeito da unicidade como ser. Então, o desejo de poder, ou seja, a pessoa quer dominar, porque como ela acha que ela está separada, que ela acha que tem que vir primeiro, que para ela ganhar, o outro tem que perder. Sabe a pessoa que é só, venha nós, venha nós, venha nós, venha nós, e não se preocupa com o outro que está dando? Não se preocupa? Não se preocupa, quer mais é receber e a volta do anzol não existe. É eu, vem, é só isso. Então, nisso é uma polaridade negativa. Mas não quer dizer que as pessoas, que todas elas que têm essa característica, elas são demoníacas. Não quer dizer isso. Porque existem os graus, tá bom? Os graus. Então, existem os graus de polarização. Ninguém aqui nessa terceira densidade vai ser 100% serviço ao outro. Eu não sei se existe. Nunca ouvi falar, nem na lei do Uno não fala que existe uma pessoa assim. Né? A não ser, não fala exatamente, mas fala que Jesus é o maior exemplo de serviço a outrem, altamente polarizado no positivo. E dentro do livro ele dá vários exemplos de pessoas altamente polarizadas no positivo e ele dá exemplo também de algumas pessoas famosas polarizadas no negativo. Então, ele dá exemplo de Jesus como sendo um exemplo muito forte de polarização positiva no serviço a outrem
E também ele dá o exemplo de Nikola Tesla, dentro do livro, como um ser angelical, de alma angélica, ele fala. Nikola Tesla, um ser de alma angélica, altamente polarizado positivamente no serviço ao outro. Queria dar para o mundo a energia elétrica gratuita, mas os seres negativamente orientados de serviço a si pensaram, não vamos ganhar dinheiro se der energia de graça para todo mundo. Então, cancela esse plano do Nikola Tesla. Entendeu, gente? É nisso que fala que existem várias pessoas lá em grandes cargos de alta patente no mundo, pessoas que têm muito dinheiro, que elas são de serviço a si. Elas não liberam certas coisas que vai beneficiar a humanidade porque elas não vão ganhar dinheiro. Ou seja, elas sabem que existe a cura para essa doença, mas só vai ser liberada a cura se vier dinheiro para o meu bolso. Isso é negativamente orientado, entendeu? Então, existem pessoas que o serviço ao outro vem primeiro e o serviço a si, a outra vem primeiro também. Então, dependendo do que você vai escolher. Então, as pessoas, elas têm esses graus. Então, você pode estar por aqui, pode estar no meio, pode estar... E quando esses graus eles são atingidos, existe um tempo que é chamado de colheita. Esse tempo é o tempo que você tem de viver várias vidas aqui nessa terceira densidade. Chega um tempo que é chamado dentro da lei do Uno, a colheita, é um tempo de colheita, ou seja, você já teve muitas vidas aqui, muitas encarnações na terceira, agora é a hora de você ser colhido para a quarta, porque existe um tempo também para você ficar. E o que acontece é que, para que uma entidade seja colhida para a quarta densidade, que é uma densidade superior, ela precisa estar... se ela for colhida da terceira para a quarta, ela vai ser colhida para uma das duas densidades, das polaridades. Ou a polaridade de serviço ao outro, ou a polaridade de serviço a si. E se a entidade, a pessoa, ela for 51% polarizada no serviço a outrem, ou seja, positivo, digamos que aqui seja o meio. E a pessoa está bem aqui, ó. Então, eu acho essa porcentagem muito generosa até, da parte do todo, né? Muito generosa. Então, aqui ela é colhida para o positivo. Então, ele dá muita chance para que você seja uma entidade positiva, de serviço ao outro. Por que o serviço ao outro? Porque o outro é mais importante que você? Não, porque o serviço ao outro te leva para o olhar da unicidade, do todos somos um. E lá na frente, na sexta densidade, não existe mais separação. Um lê o pensamento do outro, está todo mundo junto e misturado. E se não houver amor, como é que vai ter harmonia dentro de uma mistura dessa? A gente já vê aqui na nossa sociedade as pessoas acreditando na separação. Faz uma fila aí para ganhar, fila do pão para ganhar, vai ser um no murro e no pisão, passando por cima do outro, porque acredita que é separado, que não vai ter suficiente. Então, esse é a polaridade positiva, o serviço ao outro que nos aponta para o amor e para a unicidade. Apontou para a separação, polaridade negativa. Apontou para a unicidade, polaridade positiva, tá? Então, é 51%, se a pessoa for positiva, 51% serviço ao outrem, ela vai para a quarta densidade positiva. E se a pessoa for, qual a porcentagem dentro desses graus aqui que a pessoa tem que ter pendendo para o negativo para ela ser colhida como densidade negativa, consciência negativa? Ela tem que ter 95% serviço a si. Ou seja, ela tem que ser 95% negativa, 95% do mal. Então, gente, não é qualquer um. Ra fala no livro A Lei do Uno que são muito poucos os seres negativos. Os seres positivos, eles são abundantemente mais numerosos do que os negativos. Eles são muito poucos, porque chegar
a evoluir na densidade negativa é muito, muito difícil. Então, se uma pessoa que é de serviço a si, polaridade negativa, serviço a si, ela faz um favor para alguém, ela já pendeu de volta para o positivo. Aí ela perde 1% de polarização, ela está com 94 aqui. Aí o que acontece se ela tiver aqui? Ela não chegou nem 51% positivo, mas ela é 94% negativa. Ela repete o ciclo da terceira dimensão de novo, para que ela possa se polarizar na polaridade desejada novamente. Qual é que ela vai querer servir? O positivo ou o negativo? Então, gente, até um favor que a pessoa faz para o outro, de bom grado. Não é aquele favor, eu vou fazer mesmo esse favor para essa pessoa. Não, é um favor de coração, um favor de bom grado. Levar uma comida para alguém que está doente. Não é para aparecer. Ai, gente, eu arrumei minhas roupas, sapato e tal, posta na rede social. Para quê? Postou para as pessoas aplaudirem? Não é um serviço ao outro positivo, realmente genuíno, mas teve um pouco de serviço a si. O serviço ao outro é um serviço daquele que Jesus disse, deu com a direita, não deixa a esquerda saber. Isso é serviço, porque é serviço ao outro. O que Jesus falou? Tudo que fizeres a um desses meus pequenininhos, também fizeste a mim. Porque todos somos um. Se eu dou um copo de água para alguém, de coração, aquele pequeno gesto é um gesto que você está fazendo para si mesmo. Porque o outro é você também. Então, ajudar o outro de coração, por menor que seja o ato, te polariza no positivo. Então, você está aqui, digamos aqui no meio, né? A pessoa, o cidadão está aqui, 51% positivo. Aí, ele pega aí, aparece alguém e diz, ai meu Deus, eu não tenho carro, tenho que levar meu filho no médico, ele está passando mal, vizinho, por favor. Aí você vai lá e diz, não, claro, pega o teu carro e vai, leva a criança e a mãe que não tem carro no médico, no hospital, e fica lá e ajuda você, positivo, entendeu? É assim que funciona, minha gente. Eu fico vendo as pessoas falando aqui, né, no início do chat, né? Gente, tá com o dedo no like, a mãe merece, é tanta coisa. Eu vejo que muitas pessoas dessas que falam, elas estão genuinamente agradecidas. Elas estão com gratidão de verdade, que elas querem fazer o mínimo, elas querem fazer algo para agradecer. Elas mandam depoimento, coisa maravilhosa, aquilo, caiu muita ficha, muito obrigada. Cada coisa dessa que você faz genuína, com teu coração sentindo vontade de agradecer, de retribuir o outro, o bem do outro, que o outro te fez, te pende para cá, pro positivo aqui, ó. Positivo, polo do amor. Agora, só para ganhar, não quero. Não vou, porque as pessoas isso e aquilo. Serviço assim. É assim que funciona a vida. Você fica andando entre as polaridades. Não tem. Eu não vou dizer, olha, eu tô bem aqui, ó, já aqui com a beirinha, o pezinho aqui no positivo. Não, mas eu procuro, desde que eu entendi que o que são essas polaridades, eu tô querendo me servir primeiro ou eu tô pensando no bem do outro também? Então, isso também. Então, como é que eu sei disso? Você vai ter que se autoconhecer, você vai ter que se policiar, você vai ter que saber que existe, mas tem que ser genuíno, sincero. Não adianta dizer, a Mai falou que quando eu ajudo o outro, eu me polarizo positivo, então eu vou lá ajudar. Não, é consciente, é orgânico, é interno. É uma coisa feita de coração. Então, quais são as características dos graus aqui que você tem que ter para saber se você está pendendo para um lado, pendendo para o outro, tá? Porque os dois lados são magnéticos e você vai escolher. Então, aqui existem os graus de polarização, tá? Então, existem os graus de polarização. Graus de belicosidade. Belicosidade, gente, é o grau de violência, de agressão que a pessoa tem, o grau de guerra. Você quer brigar com alguém? Você quer agredir alguém? Você quer violentar alguém?
Gente, quando a gente fala de belicosidade, de graus de violência, não é só a violência de bater no outro, não é a violência no sentido geral da palavra só. É o grau quando você fica com raiva, chateado. Qual o teu grau de belicosidade? Você vai lá e dá na cara da pessoa? Você vai lá e... Gente, eu vou dar esse exemplo de novo, gente. Eu não queria dar esse exemplo, mas eu vou dar. Bom, por exemplo, uma pessoa que queria que eu respondesse uma pergunta dela. E, gente, quando é o destino você ter a sua pergunta respondida, você vai ter. Não é você forçar as coisas. Mas se a pessoa ficou e ela estava na live lá fazendo pergunta, e era dentro do curso, né? E aí, gente, são muitos alunos, mais de 2.000, e eu procuro ao máximo responder e até falo, né? Gente, são mais de 30 e poucas aulas de 1 hora. Você não conseguiu assistir tudo, a sua pergunta vai ser respondida em alguma dessas aulas, tenha paciência. Mas essa pessoa estava fazendo maior auê e os outros alunos, todos muito queridos lá falando, oh, não, para com isso e tal. Ela tem que responder. E eu não estava lendo, porque quem estava era a minha equipe que estava lendo, porque eu fico falando, então não tem como acompanhar o chat, né? E eles estavam me passando as perguntas. Então, eles iam escolhendo algumas e me passando. E essa pessoa ficou com tanta mágoa no coração que ela mandou o WhatsApp, ela procurou nos contactar em todas as redes sociais da gente, falando que queria que eu tinha que gravar um vídeo para que respondesse a pergunta dela. Tinha que gravar um vídeo, porque isso e aquilo, aí eu falei, olha, a gente tem, né, eu vou responder sua pergunta, mas eu não posso gravar um vídeo só para responder sua pergunta, e, enfim. Aí o que aconteceu? A pessoa foi em todas as minhas redes sociais falar as piores barbaridades, que infelizmente a gente teve que bloquear a pessoa. Bloquear, e mesmo já tendo passado aqueles 7 dias da devolução, eu disse, não, eu vou devolver o valor dela, que ela investiu no curso, vou devolver e não tem problema. Tirei do meu bolso e devolvi, porque a plataforma já não devolvia mais. Então eu disse, devolvi, né? Desejei muito amor, muita paz. Mas eu fiquei impressionada naquele momento, o grau de belicosidade, o grau de vingança que ela queria contra mim, porque eu não respondi uma pergunta. O grau de vingança foi em todas as redes sociais, me difamar porque eu não respondi. Gente, meu Deus, eu fiquei assim pensando, como que eu atraí um aluno assim, sabe? Então eu procuro muitos nos meus cursos, quando eu estou anunciando as vagas, eu não gosto de marketing agressivo, não gosto, porque marketing agressivo atrai pessoas agressivas. Se você quer vir ser meu aluno num dos meus cursos, venha porque você gosta, se você não tem também o dinheiro agora, não tem problema, o universo vai prover se for esse teu desejo. Sabe, tem material gratuito. Essa live aqui é um material que é dos alunos, mas eu disponibilizo aqui por um tempo, aqui 1 semana fica aqui, para quem não tem condição de pagar, assistir. Então, eu sempre falo com a minha equipe, tem várias estratégias de venda aí, pessoas ganhando milhões com marketing agressivo. Não conte comigo para isso. Se depender de marketing agressivo, para eu ganhar milhões, eu prefiro não ganhar milhões, porque marketing agressivo atrai pessoas agressivas, desesperadas, que acham que a resposta está em mim. E eu vou ser mentirosa se eu falar que a resposta está em mim. Eu só estou passando aquilo que eu vivo, que tem funcionado para mim, e se você achar que vai funcionar para você, você adota, mas eu sempre digo, seu poder está dentro de você, não fora. Então, só compartilhando isso mesmo para vocês, tá, gente? E eu sempre anuncio aqui o curso. Sempre tem material, tanto dentro do meu curso, porque existe, né, uma necessidade da minha equipe, da minha família, das pessoas, eu trabalho, eu tenho meu tempo. Então, assim, e eu não forço ninguém. Eu deixo aí para a pessoa, que as pessoas vêm, e eu acredito muito que quem tiver que vir, virá. E graças ao todo,
A maioria, muito superior, são pessoas maravilhosas, que mandam relatos, depoimentos, e eu vejo que é um carinho de verdade, genuíno delas, tá? Então, só compartilhando para você um exemplo que para mim, de belicosidade. Só que eu envio muito amor, porque eu sei que eu já fui assim também. Eu já cheguei a ficar com muita raiva de uma pessoa, de ir atrás, de bater na porta da casa para tomar satisfação. Muitos anos atrás, de ter ficado com tanto ódio que eu fui na porta da casa tomar satisfação. Nesse momento que você deixa o teu grau de belicosidade atingir altos níveis, saiba conscientemente que você está sendo atraída pelo polo negativo do serviço a si. Quanto maior o grau de belicosidade, o que vem a palavra belicosidade? Vem de bélico, poder bélico, que é um poder, um arsenal de guerra, de luta, de combate. Então a guerra e a paz, né? A separação e a união. Quando alguém te xinga, te ofende, te humilha, você tem uma escolha. Qual grau de belicosidade? Você vai escolher a paz e deixa a pessoa fazer a guerra dela sozinha? Ou você vai entrar na guerra com ela? Né? Então, quando a gente se vê consciente dessa lei, eu digo não, eu quero me polarizar positivamente. Eu não quero me polarizar negativamente. Você escolhe conscientemente quando você sabe disso, tá? Então, sabe aquela história de você quer ter razão ou ser feliz? Porque para ter razão, você vai ter que entrar numa briga com a pessoa, numa guerra com a pessoa. Alto grau de belicosidade dos dois lados. Então, solta, deixa a pessoa achar que tem razão. Não fica brigando, não. Tanta gente entrando em altos graus de belicosidade por causa de política, por causa de várias coisas. Você pode ter sua opinião e defendê-la. Defenda, seja qual for o lado, mas não seja belicoso com ninguém. Dá para ser respeitoso, dá para amar a ideia diferente do outro. Se não tiver amor, existe belicosidade. E você não está mais defendendo uma ideia que você acha positiva. Você está se polarizando negativamente, tá? Então, cuidado. Então, outro grau que a gente pode ver é o grau de separação. Se eu acho que o outro não sou eu, que o outro não tem nada a ver comigo, eu não penso no outro. Eu só penso em mim. Eu não me vejo unido com o outro. Eu me vejo separado do outro. Enfim. Graus de apego. O grau de apego é no sentido de que, se nós somos todos um, quando eu vejo alguém obtendo alguma coisa, eu fico feliz pelo outro como se fosse por mim. O grau de apego aqui, por exemplo, a pessoa que ela consegue uma quantia de dinheiro, um império, ou seja, qualquer coisa que ela conseguiu, ela tem um apego muito grande e o medo de perder. Então, olha aí, o apego, ele gera um medo. E o medo é de polaridade negativa ou positiva? É negativo. Então, toda relação ou todo sentimento de apego que te cause medo está te polarizando negativamente também. E uma coisa, se imagina sem isso. Como é que vai ser? Se imagina sem isso. Então, solta para Deus, solta para o todo, para o universo. Não se apega, seja grato pelo tempo que você esteve. Eu até conto para o pessoal a história de um casal americano que o vídeo é chamado 99 balões, temos lá no Centelha Divina TV. Então essa família, esse casal, eles tiveram o filho deles por 99 dias vivo com eles. E eles celebravam, a cada dia eles faziam um bolo para celebrar a vida do filho. Quando o filho faleceu, né, foi para outra experiência, outra dimensão, eles agradeceram a Deus pelos 99 dias que estavam lá, ou seja, desapegaram. Então, seja grato, ame sem possuir, ame sem o apego da posse, porque o medo, a posse nada mais é do que o medo de perder, tá bom? Então, não tenha medo de perder. Eu sei que você pode amar sem apego, sem medo de perda.
Ame livremente, dando liberdade para tudo que entra e que sai da sua vida. Se entrou na sua vida, abençoa. Se saiu, abençoa também. Até porque todos nós somos um e quando chegar nas densidades mais elevadas, nós vamos nos tornar uma sopa de consciências cósmicas, tudo junto, tá? Então, não existe separação. Graus de entropia. O grau de entropia é uma palavra usada pelo Dr. Tom Campbell no My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo. O entropia é confusão, é algo randômico, confuso, falta de conhecimento, escuridão. Então, grau de entropia. Só coloquei aqui para entender como que outra referência também fala disso. E o grau, esse aqui é o ponto principal, gente, tá? Esse aqui, para mim, é o ponto que foi a virada de chave, o cair da ficha. Cair da ficha. Graus de respeito ao livre-arbítrio de outrem. Graus de respeito ao livre-arbítrio de outrem. Só lembrando que esse quadro, a foto dele vai estar no nosso Telegram, tá? Se você quiser baixar para o seu celular. E vou deixar também lá todos os infográficos que eu criei dessa série de vídeos que a gente fez aqui nas terças-feiras. Então, graus de respeito ao livre-arbítrio de outrem. As entidades de serviço a si ou negativamente orientadas, elas têm um grau de respeito ao livre-arbítrio do outro baixo. Por quê? Porque se elas querem dominar, ter poder e controlar o outro para que os outros sirvam aos interesses delas, elas não vão respeitar o livre-arbítrio do outro. Eu dei o exemplo do estupro. Uma pessoa que estupra outra, ela é negativamente orientada, altamente negativamente orientada, porque ela preocupa-se com um prazer a si somente e se dane o prazer do outro. E aí essa pessoa está respeitando o livre-arbítrio da pessoa violentada? Não, ela não está respeitando o livre-arbítrio do outro. Quando você não respeita o livre-arbítrio do outro, a escolha do outro, você tenta induzir a escolha do outro, manipular a escolha do outro, dominar o outro, fazer o outro te servir, você não está respeitando o livre-arbítrio. E essa é a característica principal da polarização, negativa ou positiva. O grau de respeito ao livre-arbítrio do outro. Então, as entidades positivamente orientadas no serviço ao outro ou a outrem, elas são entidades de autorrespeito ao serviço ao livre-arbítrio de outrem. Tanto que na lei do Uno, você lê que a Ra só responde perguntas, ele não faz sugestões, ele fica esperando para que o entrevistador ali faça as perguntas para ele. Ele fica esperando. Ele diz assim: responder esta pergunta seria infringir o livre-arbítrio e nós não faremos isso. Porque se eles infringirem o livre-arbítrio, eles se polarizam negativo. Eles andam um pouquinho para o lado negativo. Isso é uma perda muito grande para as consciências que já estão na quinta e na sexta densidade, na quarta também. A partir daqui, todas as entidades que evoluem da terceira para a quarta, elas vão trabalhar para evidenciar ainda mais a polaridade escolhida. Então, quem evoluiu para a quarta densidade como serviço a outrem positivo, ela vai procurar cada vez mais se polarizar no positivo. E uma das coisas que ela vai procurar é ter todo o cuidado para respeitar o livre-arbítrio do outro. É ter todo o cuidado para respeitar o livre-arbítrio do outro. E a gente vê isso muito claramente ali na lei do Uno, quando Ra fala: eu não posso responder esta pergunta porque isso seria infringir o livre-arbítrio da Terra, dos seres da Terra, e nós não faremos isso. Então, quando ele faz uma pergunta, ele diz assim: por favor, refaça a pergunta para que eu possa responder sem infringir o seu livre-arbítrio.
Então, o entrevistador tem que dar autorização. Então, os seres de luz evoluídos, eles precisam da autorização de nós, dos seres aqui que estamos nessa densidade, para que eles possam até se apresentar a nós, para que eles possam até aparecer a nós, para que eles possam até vir nos ajudar. É por isso que quando você clama e pede por ajuda, eles ouvem, porque você está usando seu livre-arbítrio para pedir ajuda. O ato de pedir uma resposta, fazer uma pergunta sincera para esses seres de luz é algo positivo, porque eles vão poder te responder, porque você está dando a autorização e assim eles não vão infringir o seu livre-arbítrio. Então, é por isso que a intenção é uma das formas de criar a realidade. Quando eu estava fazendo lá no Instagram, eu fiz 10 dias, às 10 horas da noite, a meditação da porta aberta. Então, antes da gente começar a meditação, nós colocamos a intenção. Porque essa intenção é abrir a porta que ninguém pode fechar e nos conectarmos com o fluxo de energia do todo. Então a gente diz assim: eu estabeleço a intenção de me conectar, de abrir a porta da minha conexão com a minha centelha divina. Eu tenho a intenção. Enfim, você fala, eu autorizo, eu tenho a intenção, eu desejo, por favor, fale comigo. Então, todas as experiências, todas as vezes em que eu tive insights e fichas caindo, e que eu senti que a minha centelha me ajudou, e que eu senti que eu tive orientação superior, foram vezes que eu fiz perguntas sinceras. Mas a pergunta que eu fiz não foi para o outro, não foi para alguém, foi para a minha centelha. Eu fiz a pergunta: centelha, não estou entendendo isso. Por favor, me ajuda a entender, me fala sobre isso. E eu solto a pergunta. Foi recebida. E não vai infringir o meu livre-arbítrio quando a resposta vier, tá? Então, toda entidade positivamente orientada, ela tem um alto grau de respeito ao livre-arbítrio do outro. Já as entidades negativamente orientadas têm um baixo grau de respeito ao livre-arbítrio do outro. E é por isso que, entendendo isso, hoje eu levo muito a sério essa questão do livre-arbítrio do outro. Como eu falei, não gosto de agressividade, de convencimento. Quando eu me pego ali tendo algum pensamento, alguma atitude sendo conduzida pela vontade de ter poder sobre o outro, eu digo: epa, peraí, isso é polarização negativa? Eu querer dominar o outro, ter poder sobre o outro? Gente, muitas pessoas fazem isso sem nem perceber que elas estão pendendo para a polaridade negativa, elas estão se polarizando. E essas porcentagens que nós utilizamos aqui, 50% e 95%, são polaridades bem altas. Por exemplo, para uma entidade evoluir para outra densidade negativa, onde ela vai ter mais poderes, ela precisa ser 95% negativa. E uma entidade 95% negativa, gente, é muito raro. É muito raro e tem que ser uma entidade com muito pouca luz, com muito pouco entendimento, com muita confusão, com muita entropia. E essas entidades são muito mais. No livro A Lei do Uno, o entrevistador pergunta: tem algum ser da terceira densidade que evoluiu para a quarta que seja famoso e conhecido? Eles pensavam que Ra iria falar de Hitler. Mas para você ter uma ideia, se Hitler, que é o símbolo da pessoa má na Terra hoje, não foi colhido para a densidade negativa, não foi. Porque ele ainda tinha nele, porque o que ele fazia, ele achava que era o bem para a população dele. Ele achava que era o bem para as pessoas do país dele. Então, no fundo, ele tinha uma vontade de servir, ainda que fosse de forma errada. Mas ele ainda não foi colhido para a negativa porque ele não chegou no grau de maldade necessário. Então, você já imaginou qual é o grau de maldade que a pessoa tem que ter para ser colhido para lá. E eles dão um exemplo
de Gengis Khan. Gengis Khan, que foi um imperador ali na China, que ele era um homem extremamente cruel. Ele era. Disse que ele estuprou muitas e muitas mulheres. Muitas mulheres. E o estupro, ele é o símbolo do grau de negatividade, de serviço a si, meu prazer em detrimento do outro, domínio sobre o outro, eu pego, eu domino, eu estupro a pessoa. É o mal, é o negativo, é o serviço a si. Não respeita o livre-arbítrio, não respeita o espaço, não respeita a pessoa como um ser. É poder, dominação e controle sobre o outro. E ele fazia muito isso, Gengis Khan, além de escravizar toda uma população. Então, assim, para você ter uma ideia do grau de maldade que a pessoa tem que ter para ela virar um demônio, um ser negativo, né, uma entidade do mal, porque quando você vai da terceira para a partir da quarta, você adquire poderes, você pode mudar as formas do seu corpo, você pode se comunicar telepaticamente, você pode entrar em vários universos, em vários planetas. Então imagina uma pessoa má adquirindo esses poderes. Então aí surgiu a lenda já, o mito dos demônios, que são pessoas negativamente orientadas que evoluíram para o negativo. Mas o que acontece com essas pessoas que evoluem para o negativo? Elas vão, na quarta densidade, elas vão trabalhar muito fortemente para se polarizar cada vez mais para o negativo, para manter a polaridade delas negativa, o máximo possível. Então elas vão fazer de tudo para ter baixos graus, baixíssimo grau de respeito ao livre-arbítrio do outro, elas vão ter muita belicosidade, muita briga, muita luta, muita guerra, vão querer guerra, briga, elas vão querer evidenciar a separação de que não, que o fulano é fulano, você é você, eu sou eu, e tudo que se diz respeito à separação, elas vão querer que você tenha um grande grau de apego, tem que ser seu, é meu, e o outro vai me tomar, vai tomar de mim, meu Deus. Então, apego e alto grau de entropia, existe muita confusão, eles não são organizados, é muita confusão, muita briga, um lutando contra o outro. E o que acontece com essas entidades, essas pessoas, entidades que são evoluídas para o negativo? Elas vão até somente a sexta densidade. Quando chega na sexta densidade, elas não conseguem mais evoluir. Então, existem várias pessoas que evoluíram, que são chamados espíritos malignos. Elas evoluíram e elas são de quarta, quinta e sexta densidade. Só que quando chega na sexta, elas não conseguem passar da sexta, porque o que é a sétima? A sétima é o portal entre nós e a unicidade como um todo. É o portal entre nós e uma expansão muito maior do que nós conhecemos e podemos falar com palavras. Então, estou caminhando para a unicidade como um todo quando eu estou no polo positivo. Se eu estou no polo negativo, eu não estou caminhando para a unicidade, estou caminhando para a separação, para as trevas e não para a luz, para o medo e não para o amor. Então, o que acontece com essas entidades quando elas chegam na sexta? Elas são obrigadas pelas circunstâncias ali, pelo que está acontecendo com elas, quando chega a época da colheita delas, a voltar completamente aqui para as densidades inferiores. Ou elas voltam para cá, para virar micro-organismo, uma ameba, e ter que voltar tudo de novo até aprender o caminho do amor. E se ela escolher de novo o negativo, ela vai chegar lá no sexto degrau lá e volta de novo lá pro primeiro, e assim vai indo. Vai virar ameba, vai virar animal de novo, vai virar até aprender a amar o outro, até aprender a unicidade, até aprender o serviço ao outro, até aprender a ajudar, até aprender a amar, até aprender que nós somos todos um. Aí ela volta para casa. É por isso que Giordano Bruno foi queimado na fogueira da Inquisição, porque uma das acusações contra ele, que ele teve várias acusações de heresia, que ele era um hermetista, né?
ele disse que existia a conversão, que o diabo seria resgatado. E isso para a igreja era inadmissível, porque a teologia da igreja prega que não tem jeito, não há mais jeito. Que o diabo é uma figura, uma entidade fixa, que não tem jeito para ele. Então, entendeu que não existe em si um ser diabo, mas existem pessoas que evoluem negativamente orientadas, e essas pessoas, atuando na nossa esfera física, criaram esse conceito. Então, só que para elas também tem jeito, porque o todo é tudo que há. Até essas pessoas que estão negativamente orientadas, elas também são as expressões do todo. Elas também são nossas irmãs, nossos irmãos. Eles só estão cegos pelas trevas. Eles só estão cegos, mas o todo tem paciência com todos e vai chegar a vez deles. E como o tempo ele não é uma série de acontecimentos, como a gente percebe, que isso é uma das coisas que Ra tenta explicar, mas diz que nessa densidade nós não temos consciência para entender. Mas quando evoluirmos para as próximas, entenderemos. Passado, presente e futuro não existe. Tudo acontece no hoje, no agora, no eterno momento do presente. Então não existe essa situação de há milhões de anos atrás, é apenas como nós percebemos. Nós não sabemos se algum de nós já foi uma entidade negativa que voltou para o pé da escada e subiu de novo e virou positiva. Nós não sabemos, eu não sei. Eu não sei se eu já fui, vivi tudo isso, voltei a virar ameba e agora eu sou a Mai positiva. Será? Não sabemos. Então, o que é que Ra fala? Como você se protege dessas energias negativas? Como que você se protege? Com amor. Porque o amor é magnético. O amor vai tirar a polaridade negativa delas e levá-las para o positivo. E elas morrem de medo disso. Porque elas sabem que o poder delas está, quanto mais negativas elas são, mais poderosas elas ficam. Mais elas conseguem dominar o outro, mais elas conseguem controlar o outro, manipular o outro e ao serviço a si. Né? Mais elas conseguem se servir. Então, elas passam correndo longe das pessoas que emanam puro amor. Então, se eu sei que essa pessoa, que essa entidade negativa é uma pessoa, é um ser, é uma entidade, um ser criado pelo todo para ser luz, e ela só não está sendo luz, como diz Jesus. Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ela só não está sendo luz ainda, porque ela não está sabendo a verdade da unicidade do ser e ela não conhece o amor. E quando o amor é apresentado para ela, ela perde polaridade negativa. E para eles não querem perder polaridade negativa. Então, se tiver duas pessoas, uma à direita e outra à esquerda, uma pessoa emana puro amor, perdão, alegria, luz, positividade, otimismo. E a outra emana raiva, ódio, mágoa, ressentimento, medo, amargura, belicosidade. Qual dessas duas pessoas será um campo perfeito para a sucção de energia dessas entidades negativas? Qual dessas energias serve de alimento para essas entidades? Não preciso falar, né? Eu sei que elas saem correndo de quem emana por amor. Então, já recebi perguntas de pessoas falando: Mai, fizeram um trabalho para mim, fizeram uma obra para mim, o que é que eu faço? Eu vou desfazer, eu vou lutar contra ela, fazer mais outra? Eu digo: gente, ama, envia amor para essa pessoa. Ela não sabe o que faz, ela não sabe. Ela só está tentando, com as armas que ela acha que estão disponíveis para ela, melhorar a vida dela, e ela acha que você está atrapalhando. Mas não é você o problema. Emana amor, porque o amor, ele forma um campo eletromagnético ao redor de você, e ainda que as energias negativas tentem te atingir,
elas voltam para quem enviou positivas. É isso que acontece. Então você não precisa ir lá e fazer um outro trabalho para ela, tá aí, ó, o meu santo contra o teu e bora lutar. Você só vai dar aquilo que ela quer. Belicosidade, energia baixa de medo, de luta e de separação. É por isso que eu dei o exemplo no início sobre as pessoas que estão ali possuídas em muitas igrejas. E o que se faz com as pessoas? Se grita, se briga com aquela entidade que está na pessoa. Demônio imundo, saia! Saia, demônio imundo, volta para o poço de onde você veio. O que é que você está dando? Ela está se alimentando da belicosidade do pastor, da pessoa que está lá, tentando expulsar, usando as armas da agressividade. Onde está o amor? Ama a pessoa que está sendo usada por aquela entidade e ama a entidade também. Porque agora você já sabe que esses seres que evoluem negativamente já foram seres humanos como nós, hoje, que foram colhidos negativamente, orientados, mas que eles também vão ter uma chance. Essa chance não é só na sexta densidade, quando eles chegam lá no limite. Eles podem ser colhidos de volta na quarta, quando eles vão ali perdendo polarização negativa e indo para o positivo. Aí eles sempre têm chances. Sempre o todo, uno infinito criador, é amor incondicional, é infinito, é amor infinito. O amor do todo nunca acaba. Ele quer unir todos, porque tudo que há é o todo. Então o todo vai dar milhares e milhares de chances para que essa pessoa que se transformou numa entidade do mal, ela possa voltar à polarização positiva, da unicidade, do amor, do serviço ao outro, para que ela possa então evoluir novamente. Quando ela vai para a quinta, ela já vai positiva, mas é um trabalho muito árduo para fazer isso. Então, eu não sei vocês, mas eu hoje olho para isso aqui e eu fico pensando, isso que quero fazer, respeito ou desrespeito o livre-arbítrio do outro? Eu vejo muitas pessoas falando, gente, muito cuidado, eu vou dar uns exemplos aqui, eu não quero ser extrema, mas eu adoto para mim, digamos assim, eu sou extrema nesse ponto hoje em dia, entendendo. Pessoas me perguntam, Mai, eu quero fazer uma técnica para o meu ex ficar comigo. Não interessa, ele já tem uma outra namorada lá, mas eu quero meu ex a qualquer custo. Eu sei que ele me ama, eu sei que ele é para mim. Eu quero uma técnica para isso. Você responda para você mesmo. Qual o grau de respeito ao livre-arbítrio do teu ex que você está tendo? O teu ex realmente quer você? Senão ele estava. Qual o grau de respeito que você está tendo? Quando você tenta manifestar, usar técnicas para manifestar coisas que vão infringir a liberdade e o livre-arbítrio do outro. Sempre pense isso, porque as entidades negativas, elas dominam também, elas entendem as leis, elas entendem a energia, elas entendem como criar a realidade através do pensamento, através das técnicas de manifestação. Elas entendem isso, elas sabem, muito melhor do que nós. E elas usam isso. E como elas estão usando as energias, se cria. Por isso que muitas dessas entidades altamente negativas, elas estão em cargos de grande poder no mundo, dominando as massas, escravizando as pessoas, cegando as grandes massas de pessoas ignorantes, que não têm conhecimento para se defender. Tá cheio por aí, tanto que Gengis Khan, que foi o exemplo dado no livro, era o líder da nação, líder de uma nação inteira, que chegou a ter esse poder. Porque as entidades também negativas, elas ficam poderosas também, porque elas também evoluem. Tudo evolui, ok? Então, sempre que você for pensar, isso que eu quero, se não infringir o livre-arbítrio dos outros, tá bom.
Se não infringir o livre-arbítrio dos outros, tá bom. E é o que eu sempre falo, gente, eu procuro ter muito cuidado com isso, porque eu não gosto mesmo de manipular, usar armas de manipulação, para ganhar as coisas e tal. O pessoal da minha equipe até disse, ai, mas é um pouco difícil trabalhar com você, porque eles me mostram, né? E eu digo, olha, isso aqui eu não gostei, eu senti que parece que eu tô forçando a situação com as pessoas. Eu não gostei, né? Aí eu, tá bom. Aí eles, entendeu? Porque eles já sabem. Eu não gosto de marketing agressivo, pesado, que força, que manipula as pessoas. Porque com essa energia eu vou atrair quem? Gente que quer expandir pro positivo ou pro negativo? Eu vou atrair gente que quer expandir pro negativo. Eu vou atrair gente que vai me dar problema, que vai brigar depois comigo, que vai ficar belicoso. Porque eu usei belicosidade para atrair gente belicosa. Então eu procuro emanar energia, olha, talvez eu pudesse estar mais à frente aí, pudesse talvez, mas eu não quero. O que é mais importante para mim é realmente expansão de consciência e ter assim, essa liberdade de passar os ensinamentos que têm me ajudado tanto. Então sempre pense, tá bom? Qual o grau de belicosidade eu tô tendo? Olha quais são as características de graus que você tem que tomar conta. Teu grau de belicosidade, quer ter razão ou quer ter paz? Quer ser feliz? Alguém quer brigar contigo? Não entra na belicosidade da pessoa. Envia amor. Eu sei que não é fácil quando a gente está inconsciente vivendo a vida. A gente escapole. Ninguém é perfeito. Nós estamos aprendendo. Estamos aqui para isso. Mas quando vier a consciência novamente, lembra dessas questões. Grau de belicosidade, grau de separação, eu estou me vendo separado, eu ensino a separação, eu ensino a peneirar e não a unificar e não a entrar né? Grau de apego, eu estou com muito medo de perder, eu estou me apegando muito. Apego diferente de amor, você pode amar sem dominar, sem possuir, né? Igual uma borboleta, ama a borboleta, ama a flor. Grau de entropia e, principalmente, grau de respeito ao livre-arbítrio do outro. Respeite o livre-arbítrio do outro, porque você vai se polarizar positivamente, tá bom? Respeite, não tente dominar, não deseje poder. Eu quero ser poderoso, eu quero ter poder. Cuidado com isso, gente. Tá bom, gente? Bom, queridas centelhas, positivamente orientadas, porque eu tenho certeza que vocês são, porque vocês foram atraídas aqui, né, para esse conhecimento. Ame, 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 ame. A resposta é o amor. Essa é a resposta. Eu até vi uma frase do Elon Musk esses dias, que ele disse, eu sei que parece clichê e meloso, mas o amor é a resposta. O Elon Musk falando. E o Elon Musk já disse também que a gente vive numa realidade virtual, que a gente vive digamos assim, num holograma, né? Numa Matrix. Ele mesmo sendo um bilionário. Existem bilionários negativamente orientados? Muitos. Existem bilionários positivamente orientados? Muitos também. Então, existem pessoas positivas e negativamente orientadas. Mas lembre-se, o negativamente orientado é muito, muito menor o número deles do que o positivo. E uma das coisas que o entrevistador pergunta para Ra, ele diz, a Terra ela é mais positiva ou negativamente orientada? As consciências que habitam o planeta Terra. E ele responde, a Terra é mais positivamente orientada. Então ele diz assim, entrevistador, mas por que parece que a Terra é mais negativa? Por que parece que a maioria das pessoas são mais negativas? Ele diz, isso só parece porque a maioria das pessoas na Terra são positivamente orientadas e o pouco de negatividade que elas veem, elas não toleram, elas não aceitam. Incomoda elas. Mas a Terra é um planeta positivamente orientado. Então, só de saber disso, já pode dormir tranquilo, sabendo que a gente está no caminho da expansão.
Tá bom? Então é isso, um grande beijo da minha centelha para a sua e vamos até a próxima, tá? Tchau!